Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, é isso mesmo? Deixa eu ver. Aguardando aí um pouquinho também algumas mensagens de vocês. Tudo bem com vocês? Já tem gente aí com a gente, que bom! Já estou vendo aí a Carmen Pinto, a Ju Lima, a Maria Francisca, a Nalva Sampaio e por aí vai, né? O pessoal vai entrando, eu espero que todo mundo esteja sendo notificado, né? Tô vendo aí também a Clara Borges, um beijo, Clara, não é? Gente, olha, realmente eu estou muito feliz de trazer essa história aqui para vocês, porque é uma história muito interessante, que sem dúvida é marcante aqui para a história da França, e é uma história que, inclusive, tem muito a ver com um grande marco da história da França, que é a Revolução Francesa. E aí nós vamos contextualizar esse momento. A gente está vendo aqui, inclusive, do lado, a Maria Antonieta, não é? Que é uma figura extraordinária da história da França, não é? Que vale muito a pena, inclusive, a gente um dia desculpa, que a gente venha também trazer a história mais completa da Maria Antonieta. Claro que nós vamos fazer isso, porque é extraordinário. Tem gente que tem um fascínio muito grande pela Maria Antonieta. Eu sou um dos que realmente admira também muito a figura. É controverso, tem gente que critica, tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas é assim, a história tem muitas figuras que são polêmicas, né? A Maria Antonieta foi uma delas. Nós vamos falar sobre o colar da Maria Antonieta, um colar que passou realmente por uma história impressionante. Essa história, tudo que eu vou contar aqui hoje, é claro que é real, documentado, né? E como é que tem comprovações sobre isso? Os documentos de pessoas que vivenciaram essas histórias, além também de ter tido prisões que envolveram o crime, que é o que justamente nós vamos tratar aqui durante a live, né? Então, é tudo muito bem documentado. Vocês vão ver que tem alguns personagens, são muitos personagens. Algumas pessoas até já conhecem um pouco da história, mas eu vou trazer detalhes. É uma história até um pouco complexa, porque ela tem algumas tramas que às vezes o pessoal até se perde, né? E a gente vai tentar, então, alinhar tudo isso daqui da melhor forma, né? Tá tendo agora, inclusive, a série do Lupin, que também é em torno de um colar, um suposto colar da Maria Antonieta. Né? Essa série está no Netflix, uma série muito interessante, que eu gostei muito, estou gostando muito, que mostra, inclusive, cenas de Paris, da paisagem de Paris, o cenário todo, né? Além da história muito interessante. E esse colar que mostra na série, a gente já tem que adiantar que ele não existe, certo? O colar que eu vou mostrar dentro de alguns instantes, esse sim existiu. Vamos lá já mostrar então primeiramente o protótipo do colar. Olha aí, ó. Esse aí é o desenho do colar. Eu não sei se o tamanho está suficiente para vocês verem. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. E esse colar, ele, vamos entender, né, todo o processo que esse colar passou. Esse colar realmente ele é de dimensões, de números
extraordinários, tá? A concepção dele se passou em 1772. Foi uma encomenda de Luís XV, o rei da França. Luís XV ainda nós estamos falando, tá? Que, na verdade, ele queria presentear esse colar para sua amante favorita. Ele era muito mulherengo, Luís XV. Teve várias amantes. Um dia a gente vai falar sobre a história também do Luís XV, que é uma figura também bem interessante, né? E uma das marcas da história dele foi essa. Foi um homem realmente que tinha muitas amantes e tal. E a favorita amante dele, né, era uma mulher que se chamava... Eu vou até passando aqui, deixa eu já até passando aqui um pouquinho as fotos, porque eu estou me adiantando. Aqui, vamos ver. Primeiro, então, o que faz? Aí vocês estão vendo dois personagens que são os joalheiros, quem produziu essa joia, né? Quem idealizou essa joia, né? Que é o Monsieur Baumer, né? Que é esse que vocês estão vendo aí à esquerda, e depois o Bassange. Esses dois são os joalheiros que realmente já tinham, inclusive, uma história com a família real, já tinham produzido outras joias e tudo mais. E o Luís XV quis encomendar, então, esse colar para sua amante favorita, Madame de Barry. Ela vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Ainda estou mostrando algumas imagens. Esse daí é o suposto também uma réplica perfeita, porque esse colar hoje em dia ele não existe mais, né? Vocês vão ver qual vai ser o fim dele até o final da história. Mas essa daí é uma réplica perfeita, que se encontra hoje num castelo que se chama Château de Breteuil. Eu, inclusive, já visitei esse castelo, mas não tive acesso a essa réplica. Na época, na verdade, eu fui fazer fotos de casamento. Eu fui a trabalho. É um castelo que eles alugam, às vezes, para fazer casamentos. E eu fui para fazer fotos nesse castelo. Nem sabia ainda da história e tudo mais. Pertenceu ao Marquês de Breteuil, que foi um assessor ali bem próximo do rei da corte de Luís XVI, com a Maria Antonieta, muito próximo ali. Ele tratava muitos assuntos juntamente ali com o rei, né? Luís XVI. Mas ainda estou antes, eu estou Luís XV, certo? Que encomendou esse colar, então, para sua amante, Madame de Barry. Deixa eu ver se já vai aparecer aqui aí, pronto. Aí tá Luís XV, que nasceu em 1710 e morreu em 1774. E aí vocês viram que eu acabei de dizer agora há pouco que a concepção do colar se realizou, na verdade, em 1772. Então, se você encaixar ali com a morte do Luís XV, pouco tempo depois ele morreu. Esse colar, obviamente, ele era um tesouro tão especial, era uma joia tão especial, que esses joalheiros, né, que inclusive volto aqui na fisionomia deles, queriam fazer fama em cima dessa joia, que ia ser a joia das joias, né? A ideia era essa: como fabricar um colar de diamantes que fosse atemporal, que fosse eterno e que realmente fosse o colar dos colares, algo extraordinário, que ninguém nunca tinha ainda idealizado algo parecido, né? E tivesse, inclusive, colocado isso realmente em prática, né? Então, os números desse colar, eu vou falar aqui agora para vocês, deixa eu até avançar mais uma vez aqui. Então, esses são
os dois joalheiros eram sócios, tá? Simplesmente isso. Os dois que produziram essa joia. E para, inclusive, produzir essa joia, eles precisaram de se endividar até para começar o início dessa produção. Na verdade, vamos lá, eu vou aqui, bom, Luís XV, então, foi quem encomendou, e agora apresento a vocês a Madame du Barry, que, na verdade, né, então, o colar ele nem deveria ser o nome desse caso do colar, devia se chamar o caso do colar da Madame du Barry, porque o colar inicialmente ele teria sido idealizado para ela, que na verdade também nunca portou esse colar, nunca adquiriu esse colar, certo? E por que isso aconteceu? Porque o Luís XV morreu pouco tempo depois. Como eu disse, a produção desse colar levava muito tempo, adquirir todos esses diamantes. O total, pessoal, são 647 diamantes. Deixa eu voltar aqui mais uma vez no colar. Essa é a nossa querida Madame de Barry, que era amante, veja bem, amante naquela época, às vezes vocês não estão habituados a isso, tinha muito dessa coisa, né? Tinha a rainha que estava lá casada com o rei e tudo mais, mas era muito comum. Todos os reis da época tinham, sobretudo esses reis mais próximos ali do século XVIII, tinha muitas amantes, né? E ganhavam, inclusive, castelos de presente, palácios e tudo mais. Então, isso era muito comum. Claro que dentro da corte, elas não eram bem vistas, eram invejadas, né? Olha aí, o colar tinha 647 diamantes. Pasmem vocês. 647 diamantes. Um total de 2.840 quilates. A gente chama aqui de carrá. 2.840 quilates. Que significa o quê? Dentro da nomenclatura para os diamantes, quilate é simplesmente uma medida de peso, tá? Diferente para o ouro. O ouro, o quilate vai indicar a qualidade do ouro. No caso do diamante, o quilate no caso, indica o peso. Isso vai corresponder a 568 gramas de diamantes. Isso dá meio quilo de diamante. Dá mais de meio quilo de diamante. E isso, para vocês terem uma ideia, ainda agregado às coisas da joia, né, que são ali enfim, que era provavelmente de ouro branco, enfim. Toda a joia, o conjunto da joia, ela valia ali, ela tinha um total de quase 2 quilos, tá? 2 quilos a joia. Eu quero até voltar aqui, vamos falar um pouquinho mais com detalhes dessa joia, vale a pena? Deixa eu até aumentar também aqui a tela para vocês verem. Só um segundinho. Desculpem aqui, tem que ser um pouco... Vamos ver. Olha só. Vocês estão vendo, ela tem, na verdade, duas partes, tá? A parte superior que vocês estão vendo ali, essa parte superior, ela é separada da parte inferior, tá? Essa parte superior é colocada na garganta, certo? Essa parte inferior que parece um M aí, coincidentemente até da Maria Antonieta, né? Pode até ser uma alusão, mas não é, isso é uma observação minha aqui só. Que essa forma de M todo de diamantes aí é separada da parte superior, então são duas partes, tá? E essa parte, bom, então fica a parte na garganta do pescoço, e a outra parte fica pendurada nos ombros, né? Acho que tem até aqui fotos, deixa eu ver se vai passar agora. Então, de novo aí o Luís XV para vocês, que morreu então antes do colar ficar pronto.
E com isso, a Madame de Barry, que é essa que vocês estão vendo aí, já não era muito bem vista na corte, que depois da morte de Luís XV, inclusive, foi exilada, tá? Ela não viu o colar, pronto. Aí mais um pouquinho dos detalhes do colar. Mais uma vez aí, 647 diamantes, 2.840 quilates, que equivale ali, repito, a quase um pouco mais de meio quilo. Aí o preço estimado na época, 1.600.000 livres. Livre, que na época era como se fosse libras, era a moeda da época. Para vocês terem uma ideia, isso poderia comprar 4 castelos. Pasmem aí vocês. 4 castelos. Eu estou falando de castelos, isso eu vi num documentário, inclusive, aqui. Deixa eu até mostrar aqui. Estou falando de castelos incluindo o prédio do castelo com o terreno, tudo. 4 castelos era o preço. Tem gente que fala que era preço de navio, de guerra e tal. É porque, na verdade, eles estavam fazendo também na época transações de navios de guerra, mas para vocês terem uma ideia, 1.600.000 livres, e para vocês também terem uma ideia desse valor. Naquela época, como é que fala? Um salário, em média ali, de um trabalhador especializado ali para a época, ganhava ali em torno de 10 a 20 libras, tá? Por mês. Então, para vocês terem uma ideia do preço disso daí. É impressionante, não é? É realmente algo extraordinário. A gente está falando de mais de meio quilo de diamantes. Se isso tivesse hoje, né? Eu já fui falando mesmo no começo da live que não existe mais hoje, porque se isso tivesse hoje seria um tesouro absurdo, que agregaria além. Eu vou mostrar para vocês no final da live ainda uma joiazinha desse tamanhozinho da Maria Antonieta. Eu vou mostrar ela que existe, tá aí, e por quanto que ela foi leiloada hoje. E aí você teria agregado ao preço dos diamantes o preço histórico, além de todo a trama que aconteceu em torno da história que aconteceu em torno desse colar. Então nós teríamos aí uma joia que estaria acima do valor de se calcular, algo realmente incalculável, né? Não tem. Infelizmente a França, se eu fosse um rei, um dirigente francês, eu ia tentar resgatar, nem que fosse alguns desses diamantes, tentava montar ali um colar ali meio com algumas pedras ali pelo menos autênticas para tentar trazer esse valor aí para o Tesouro Nacional, que seria extraordinário. Bom, então, muito bem, continuar aqui. Vocês já estão vendo, impossível, olha aí, ó, aí o colar mais ou menos uma reprodução também de uma outra réplica, como é que ele fica mais ou menos no pescoço de uma mulher, né? Bom, aí, impossível naquela época, impossível de ter um comprador para esse colar que não fosse exatamente a família real. A Maria Antonieta, que depois, não tendo sido, então, realmente para a Madame de Barry, que seria, no caso, quem pagaria teria sido o Luís XV. Então, a única alternativa que os joalheiros tinham de vender esse colar, literalmente, era para Maria Antonieta, não tinha jeito. Eles estavam atolados de dívidas. Dívidas e mais dívidas, algo realmente que a gente imagina, porque eles, por mais que às vezes já tinham uma renda ali de vender joias e tudo mais, não tinha condição. Isso aí era algo além, era surreal. Só realmente uma família real para adquirir e ter um colar como esse, certo? Muito bem. Ainda, eu estou mostrando só para vocês a existência, o início da existência do colar. Eu ainda não estou contando
Nada da trama. A trama vai começar a acontecer daqui a pouco e eu vou mostrar, ainda apresentar para vocês os personagens que vão entrar nessa trama. Estão gostando ou não? Quero também um feedback aí de vocês. Muito bem, estamos indo bem? E aí o que acontece? Olha, aí está a Maria Antonieta. Inclusive é a cena de um filme, e eu vou indicar também alguns, pelo menos 2 filmes que contam essa história divinamente. Tá? Esse filme em especial. E é extraordinário. Amei o filme. O filme eu não sei porquê, não deu certo. Foi indicado ao Oscar de atrizes, atores muito bons. Na verdade, ele foi indicado ao Oscar de melhor figurino e tal. E foi um fracasso. O retorno do filme foi um fracasso. Não sei porquê. Custei achar esse filme. Tive que comprar o filme online. Se eu não me engano, o filme se chama... Não tinha qual é o nome mesmo do filme, esqueci. Nando, Oi? o nome desse filme mesmo, qual que é? O O Enigma Enigma do Colar. Isso, o Enigma do Colar. Muito bom o filme, muito bom. Esse é um filme de... Vou mostrar ele no final, também tem o nome dele lá, a capa dele. E um filme de 2001, se não me engano é isso. Bom, e tem um outro filme que depois eu vou também falar dele. Aí, essa cena mostra Maria Antonieta, um momento que ela viu o colar, que os joalheiros foram até ela algumas vezes, não foi só uma vez, tentar oferecer a Maria Antonieta que ela ficasse com esse colar. Quase que em súplica. Eles pediam isso porque estavam atolados de dívida e a única pessoa que podia comprar esse colar, literalmente, era a Maria Antonieta e indiretamente seria o Luís XVI, casado com Maria Antonieta. E de fato, a Maria Antonieta se encantou com o colar, viu o colar, mas ela negou o colar. Ela não quis o colar. Primeiro, por quê? Porque ela tinha... Olha só, essas coisas são bem interessantes. Às vezes a gente pensa, e a gente tem que pensar com a mentalidade também das pessoas na época, né? O fato do colar ter sido idealizado para pertencer a Madame de Barry já foi ali um grande empecilho para ela adquirir o colar. Por quê? A Madame de Barry era amante do rei. Como é que a rainha, como é que uma rainha, pensem nisso, vai adquirir um colar que foi idealizado para uma amante de um rei anterior, que era o seu sogro, amante do sogro dela, que era o pai de Luís XVI. Não tinha cabimento. Fora isso, esse foi o ponto marcante, assim, que ela negou. O fato realmente do colar ter sido uma encomenda para a Madame de Barry. Elas realmente não se gostavam. Claro que não. Não é? E, além disso, a França já começava a apresentar sintomas de uma revolução que viria pouco tempo depois. Crise econômica, guerras que estavam financiando e que estava trazendo essa crise. Uma crise social, a população já começava ali a dar sinais de incômodo com a ostentação toda da corte. E a Maria Antonieta também já estava começando a... E ela, por mais que ela parecesse muito glamurosa, ela também tinha, em alguns momentos, o pé no chão. Então, isso a gente percebe que o colar, realmente, ela tinha muitos motivos para negar o colar. Era tentador, ela realmente, quem não queria um colar desse? E ela era o exemplo máximo, né, do luxo, do glamour. E mesmo assim, ela negou o colar com uma facilidade. Não. E achando, inclusive, o colar pesado. Colar pesado, 2 quilos esse colar, como é que eu vou carregar isso no pescoço? Né? Então, realmente negou veementemente o colar. Eles ficaram super decepcionados. Nós estamos falando ainda dos
dos joalheiros, mas aceitaram aquilo ali sem saber o próprio destino, como é que seria, né? Bom, vamos lá, continuando, aí eu mostro também o Luís XVI, né? 1754, nascimento 1793, né? A data da morte, vocês estão vendo aí, é justamente, inclusive, coincide com a da Maria Antonieta, do momento que eles foram degolados pela Revolução Francesa. Nós vamos falar isso ainda até o final da live, né? Que foi provavelmente também uma consequência de toda essa história. E eu acho muito interessante também, né, essa ligação, eu vou já até falar que eu tenho, para não esquecer, que é essa relação colar, não é? E a degola, né? Que é uma loucura isso, né? O final acaba, né, o próprio colar que ela ali estava rejeitando, não é? Que negou e que nunca usou o colar, viu o colar, mas nunca usou o colar, nunca foi de fato da Maria Antonieta, tá? Bom, agora aparece uma personagem aqui muito interessante, Jeanne de Valois Saint-Remy. Essa é a personagem, eu diria que até uma das, não vou dizer a principal, mas ela é, sim, dentro desse golpe que vai se surgir em torno desse colar, ela é a protagonista, uma das protagonistas, vamos dizer assim. Tem muitos personagens dentro dessa história e eu estou tentando justamente ir com todo o cuidado para vocês irem aos poucos e não ficarem com muitas informações simultâneas. Mas essa daí, então, vai ser a personagem que vai idealizar o que nós vamos chamar daqui a pouquinho do golpe do colar, o caso do colar. Vai ser ela a grande mentora, certo? Uma mulher que nasceu dentro de uma família, inclusive, nobre, mas nobre rejeitada pela nobreza, uma coisa interessante. Ela era, na verdade, descendente de um antigo rei da França, que foi o Henrique II. E o Henrique II, na verdade, teve um filho bastardo, ou seja, não era legítimo com a rainha, mas que ao mesmo tempo era um filho dentro de uma linhagem de nobreza. Então, ela adquiriu, através da sua própria família, dos seus descendentes, ela tinha sim alguma nobreza, mas uma nobreza, igual diz, rejeitada pela própria nobreza, porque era uma família que tinha uma certa postura contra o regime autoritário do rei. Eles tinham uma forma mais, vamos dizer, eles eram mais condescendentes com um regime mais tranquilo, né? Sem autoritarismo, sem a tirania dos reis absolutistas da época. Então eram considerados, assim, eles eram muito contra esse lado do absolutismo, né? do rei. Então eram tidos na época como uma família ainda de traidores, que defendiam interesses do povo também e tudo mais. Então tinha uma família até uma certa nobreza que acabou sendo desvalorizada pela própria monarquia francesa e que tiraram deles completamente tudo, mataram inclusive o pai, a mãe depois, enfim, acabou se desviando, meio que se tornou até prostituta por um período. Mas a família praticamente se desfez, né? Outros filhos, um foi para um lado, o outro morreu, tal. E ela meio que, isso quando criança ainda, ela foi tirada dessa vida ainda confortável e tudo mais, né? E tirou inclusive o título de nobreza. Ela não tinha mais título nenhum. E ficou praticamente sozinha. Mas conseguiu aos poucos, não é? Dentro também de possibilidades, muito bonita ela, inclusive, né? Pela pintura a gente vê. Ela conseguiu ir galgando na vida.
galgando também de uma forma um pouco, né? Vamos dizer assim, também nada convencional. E acaba se casando com o sujeito. Deixa eu ver, inclusive tem outras fotos dela aqui também, vamos ver. Aqui, antes, deixa eu mostrar aqui, tá a data de nascimento, 1756 e 1791. Foi a morte dela, tá? Vocês vão ver, o julgamento, tudo foi em 1786. Ela ainda viveu alguns anos, a gente vai falar isso até o final da live. Bom, e então conhecida também como Condessa Jeanne de La Motte. Mas Leandro, você acabou de falar que ela perdeu o título. Sim, ela perdeu o título, tentou reivindicar muitas vezes esse título, não conseguiu, né? Tentava se aproximar inclusive da realeza e tudo mais, para tentar reivindicar isso, não conseguia. Mas ela acabou conseguindo se casar com um sujeito, um conde, vou mostrar agora ainda mais uma figura dela, né? Isso tudo são imagens dela. Ela consegue se casar com o Nicolas de La Motte, que era um conde também bem falidozinho, viu? Vai aparecer aí agora. Ainda são imagens dela, tá? Todas essas que vocês estão vendo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque essa imagem aqui é de um outro filme, que é o L'Affaire de Collier, um filme que também está inclusive disponibilizado no YouTube, esse filme. Talvez vocês consigam ver. Eu não sei se ele está legendado, eu acho que não. Eu não tenho certeza. Mas ele está em francês, e aí quem está aprendendo francês aí pode talvez praticar um pouquinho, né? O filme é muito bom também, muito bom, com cenas em Versalhes, os atores são muito bons. Um filme de 1946, ainda em preto e branco. Mas eu adorei o filme, deu uma ideia muito boa também da história, com alguns erros, tá? O que eu vou contar aqui é tudo a correção um pouco também do filme, se você depois ver o filme, mas coisa boba, assim, nada de tão significativo. Mas um super filme também, tá bom? Muito bem, e agora eu vou mostrar a foto do marido, né? Deixa eu ver se ele vai aparecer. Aí está, Nicolas de La Motte. Então, ele nasceu em 1755, morreu em 1831. E como eu disse, eles tinham um casamento por conveniência, totalmente. Aquele tipo de casamento para aparecer só e ela ter o título. Basicamente foi isso. No começo tinha tido ali algum romance, que depois acabou se perdendo, ele viajava muito e tudo mais, e ela acabou tendo outros amantes e tudo mais. Inclusive, um desses amantes que vai aparecer daqui a pouquinho, é que também é dentro dessa trama toda, uma figura também muito importante. Então, ele, na verdade, se casou, mas com crise financeira, tinha esse título de nobreza, mas ela nunca ficou muito satisfeita com esse título de nobreza, porque não era nada grandes coisas. A família dela, ela tinha muito mais apreço pelo título que ela tinha perdido da família do que esse título com ele. Realmente tinha muito mais valor. O nome, Valois, sabe? Tem muito mais peso, tinha muito mais peso, né? Então ela tinha realmente uma obsessão de tentar ter esse título de volta a qualquer custo. Isso fez com que ela tentasse frequentar a corte, inclusive naquela época, não era tão difícil frequentar a corte. Naquela época, ao contrário do que a gente imagina, né? Imagina como é que eu vou entrar dentro de Versalhes, naquele luxo todo, eu não vou conseguir. Mas se você tivesse pelo menos bem vestido, não é? Você conseguia entrar. Maria Antonieta, inclusive, tinha relações com pessoas, sabe? Às vezes você estava lá na fazendinha, lá tinha momentos que ela queria se sentir muito gente como a gente. E aí ela acabava se relacionando com pessoas do povo também, que pelo menos estavam ali bem trajados e tudo mais. Existia também, até para você ter uma ideia, na entrada do palácio, muita gente às vezes chegava ali, faltava algum acessório, alguma coisa, já tinha um lugar ali próprio para você já ter
emprestado ali alguma coisa para poder entrar no palácio. Então era acessível, você não podia entrar armado, obviamente, né? Mas podia-se frequentar a corte dentro de uma possibilidade. E ela tentava várias vezes se aproximar da rainha e tudo mais, e sempre aquele peso que trazia nas costas da família, que eram de traidores, que eram né, da monarquia e tudo mais, que viam de uma forma até um pouco revolucionária a questão toda né, isso pesava contra ela, entende? Sempre mal vista. Ela cresceu assim, né, sempre sendo um pouco mal vista pela sociedade, sobretudo pela monarquia, rejeitada pela corte, tá? Estou falando da condessa, né? Então, aí o que acontece? Então nós temos aí o marido, que é o Nicolas de la Motte, que vai se envolver nesse caso, tá? Juntamente com a Jeanne de la Motte. Lembrando, a Jeanne é a personagem idealizadora de tudo, vocês vão ver durante a história. Ela é o foco de muitas coisas aqui na nossa história, tá? Não esqueçam dela. Estou mostrando bastante aqui bem as fisionomias. Depois, às vezes, a gente volta um pouquinho, né? Ok? Muito bem. Agora, esse sujeito aí, quem que é esse aí? Aí, mais uma figura dentro desse contexto. Como eu disse, o casamento era de aparência. O sujeito lá, não sabe aonde, estava viajando, ia muito para Londres, para outros lugares, e ela arrumou esse amante aí, tá? Rétaux de Villette, Louis-Marc Rétaux de Villette, 1754-1797. Ele conheceu, se apaixonou pela Jeanne, e ele também era envolvido com a corte e tudo mais, mas ao mesmo tempo era um tipo gigolô. Era um tipo que queria aproveitar sempre, que queria tirar alguma vantagem de alguma situação. Um sujeito também de caráter duvidoso, mas que se deu muito bem com ela, assim, eles começaram a se dar muito bem, não é? Ele realmente ficou apaixonado por ela, muito envolvido por ela, e ali já começou a se formar um romance e tal. Mas sempre ele, assim, uma relação aberta quase, que a gente pode dizer. Aquela época era estranho a gente falar isso, mas aquela época era comum. E até mesmo com o marido sabendo. Depois o marido chegou, voltou, né, porque ele acaba entrando na história e já encontra o casal e tudo mais. Na hora teve vamos dizer assim, um abalo ali, mas depois ele ficou tranquilo, porque era comum isso, né? E até era consensual que os dois tinham um casamento quase que de aparências, tá? Muito bem. E aí o que acontece? Aparece aqui esse sujeito. Esse aqui é também um dos grandes personagens agora da nossa trama. Cardeal de Rohan. Esse cardeal, ele... Será que eu caí e agora estou voltando? Não sei, porque teve aqui uma... não, voltou. Ótimo. Tô bem aqui, né? Tá tudo bem aí? De repente pareceu ali para mim que eu tinha caído, mas eu acho que eu não caí não, né? Tá tudo certo? Cardeal de Rohan. Esse sujeito... Observem como esse caso todo, ele vai encaixar, ele vai encaixando todos os acontecimentos ao mesmo tempo até chegar no fato. Como tudo vai né, caminhar para aquele determinado fato. Observem que interessante. Você tem aí... Ok, obrigado. Estou vendo as mensagens de vocês. Um cardeal. Esse cardeal de uma família muito rica. Muito rica. Um cardeal que tinha muito poder, príncipe da igreja, um homem cheio de poder e de sede de mais poder, um homem sinistro,
Já posso adiantar isso um pouco para vocês. Um homem sinistro dentro dessa história, porque ele tinha um comportamento que a gente não espera de um religioso. Um comportamento de muita exuberância, de muitos gastos, porque realmente vinha de uma linhagem, de uma família, não é? Que tinha muita tradição e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele tinha essa sede do poder, como cardeal, de ser até um ministro, como tinha sido o cardeal Richelieu, o primeiro ministro da França. As ambições dele eram muito em torno desse poder, em torno do rei e da rainha. Ele queria muito esse reconhecimento e o título cada vez maior, até chegar ao título máximo que ele poderia ser, abaixo do rei e da rainha, ele. Certo? Então ele tinha essa ambição. Já tinha sido, em Viena, na Áustria, embaixador da França, mas já era odiado lá, inclusive pela mãe da Maria Antonieta, Maria Teresa da Áustria. Odiava ele porque justamente sabia desse comportamento dele. Era um comportamento mundano completamente, além de ser ambicioso, o que ainda seria talvez até um pouco aceitável, mas ele tinha uma vida completamente desregrada. Fazia orgias mesmo, coisas assim absurdas, festas assim exuberantes com prostitutas e tudo mais, o que realmente a gente não espera. E naquela época tinha muito isso, né? Mesmo de religiosos da Igreja Católica, que abusavam do poder e do dinheiro para, enfim, fazer os seus próprios prazeres de qualquer forma, né? Saciar os seus prazeres. Então, era um sujeito que, ao mesmo tempo, já não conseguia disfarçar esse lado. E a mãe da Maria Antonieta, a Maria Teresa, sempre já mandava recado para ela, olha, cuidado, que ele voltou para Paris, ele ficou um tempo lá mas o pessoal não aguentava ele lá em Viena. Voltou para Paris, a Maria Teresa falou, cuidado com ele aí, porque esse daí é da pá virada, viu? Pra vocês terem uma ideia, além de tudo, tinha envolvimentos nebulosos com a maçonaria, com o Illuminatis, com essas coisas todas. Então, era realmente um sujeito sinistro. Tá? Cardeal de Rouen. Um personagem importantíssimo também dentro dessa nossa trama. Eu estou, por enquanto, apresentando todos os personagens para vocês, tá certo? Vocês ainda não vão entender toda a trama. Muito bem. Aí mais um pouquinho, algumas da fisionomia do sujeito, que na minha opinião é um sujeito realmente reprovável, não é? Tá aí. Bom, e aí aparece ainda um outro personagem. Eu falei agora há pouco que, inclusive, esse cardeal tinha envolvimento com forças secretas, né? É verdade. E ele era muito amigo desse sujeito aí, que é um personagem também bem interessante. Conde de Cagliostro. Conde de Cagliostro. 1743 e 1795. Esse sujeito era tido como um vidente da época, como um mago dos Illuminati, da maçonaria, aquelas coisas lá. Aquelas coisas sinistras, e tinha muito nessa época ainda, né? Muito. Inclusive nós ainda vamos falar muito sobre isso ainda, que tem muita coisa interessante aí, né, para a gente falar sobre isso. Mas, sem entrar muito nos detalhes, era isso. Tinha uma sociedade secreta, onde o próprio cardeal também fazia parte, e ele era tido como como é que fala? Me esqueci agora da palavra, próximo, né? Alguém que ele pudesse consultar, né? Alguém que ele pudesse, enfim, não só o cardeal, parece que até o Luís XVI, o próprio Luís XVI, o próprio rei, ele era muito bem visto por muitas autoridades, pessoal, a Ju
tá sugerindo de ser ele para o tema da próxima live. Realmente é uma figura enigmática também, extremamente, e muita gente respeitava ele porque ele tinha essa coisa de ser, como é que fala, vidente, mago, sabe tudo, conhecimento e tudo mais. Enfim, então é uma figura que entrou também nessa história, vocês vão ver como. E aí, novamente ele, ele também, tá? Cagliostro, sujeito sinistro também, totalmente sinistro. Bom, agora antes de mostrar essa pequena cena, eu vou mostrar uma cenazinha do filme, mas agora vamos desenrolar um pouco a trama. Deixa eu voltar aqui de novo na nossa Condessa de la Motte. Então, agora vocês já conhecem os personagens todos da trama, certo? Os personagens estão aí, certo? O que acontece? A Condessa de la Motte, querendo sempre sede também de poder, sede de ser reconhecida pela corte, de ter um título de nobreza digno, de ter dinheiro, de se dar bem na vida, né? Essa daí que vocês estão vendo. O que ela então começa a perceber? Ela conhece a existência desse cardeal, que é o cardeal que nós vimos agora há pouco, o cardeal de Rouen, e acaba percebendo e sabe também que ele tem essa ambição de conhecer e de pertencer, né, conhecer a Maria Antonieta e de pertencer à corte de alguma forma, se tornar ministro. É uma ambição que era notório. Então ela se aproxima. Observem que foram personagens que foram surgindo, que um foi se encaixando com o outro, não é? E ela acaba tramando com o amante, que eu mostrei também dela, falando, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos essa ambição da gente crescer, como é que a gente consegue como é que a gente vai conseguir o que a gente quer? A gente precisa encontrar alguém que nos faça esse caminho para esse poder. E aí perceberam que o cardeal era uma figura interessante para eles tentarem começar a se envolver, porque percebiam essa ambição dele. E aí tiveram uma ideia, que é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conseguir uma carta da Maria Antonieta, de alguém bem próximo, inclusive, que está lá no quarto, que trabalha no quarto da Maria Antonieta, vai conseguir essa carta para a gente. E aí nós vamos exibir essa carta como se essa carta fosse para a gente. Ela conseguiu essa carta, então, através de uma próxima da rainha. Eu não vou ler muito agora as mensagens, porque deixa mais para o final, tá, pessoal? Senão eu vou me desconcentrar. Então, o que acontece? Eles conseguem essa carta e mostram para o cardeal. Fala assim, olha, eu estou sabendo que você tem determinadas ambições, e mesmo assim mesmo, sabe, bem direto. E eu tenho como te aproximar da rainha e do rei. Eu sou próxima da rainha. Eu conheço a rainha, sou amiga da rainha, sou íntima da rainha. Eu tenho até um grau de parentesco com a rainha. E aí ela mostra para ele a carta, que seria supostamente para outra pessoa, mas que como se tivesse enviado para ela, como se elas tivessem uma relação. Então a primeira carta que ele viu, que inclusive era oficial, que tinha lá o selo, tudo certinho, era essa carta que seria supostamente da rainha para a Condessa Jeanne de la Motte, provando ali uma amizade entre elas, e ela então se oferece ao cardeal, certo? Tem versões que falam que eles tiveram ali um pequeno romance e tal, pode ter acontecido também, porque o cardeal era bem desses também, mulherengo, ali para tentar ainda conseguir essa aliança com ela.
ele meio que acredita, mas ainda começa então, bom, então vamos ver. Tenta então um contato meu com a rainha ou alguma coisa que possa me beneficiar. Aí, de repente, ela vem com uma outra carta e aí começam cartas falsificadas que eram feitas por eles mesmos. Ainda nós estamos falando só do casal que seria a Condessa de Jeanne de La Motte com o amante, certo? Começam a produzir cartas falsificadas, ele era falsário também, como eu disse, um gigolô que tinha esse hábito de fazer coisas assim, e falsificou a assinatura da Maria Antonieta e escreviam cartas, começando ali a demonstrar uma simpatia da Maria Antonieta para com o cardeal, coisa que ele mesmo já tinha percebido antes. Ele achava terrível a relação, às vezes que ele tinha tentado se aproximar da Maria Antonieta, foram catastróficas. Sempre a Maria Antonieta rejeitou muito o cardeal. Mas aí ele começou a se surpreender e aí começa a entrar na cabeça dele essa possibilidade. Será que realmente ela está me mandando essas cartas? E aí começa a ficar confuso, porque eram cartas que ele via que tinha a assinatura da rainha, era assinatura legítima e tal, que na verdade era falsificada, mas ele não sabia. E aquilo começa a entrar na cabeça dele como que, olha, essa mulher realmente ela está bem próxima da rainha. É uma possibilidade, é uma chance. E ela vai alimentando aquilo, começa a trama toda aí. Ela começa, ainda não se sabe. Deixa eu falar também uma outra coisa aqui também para ficar tudo claro para vocês. Ainda o colar não está na jogada. Eu mostrei tudo sobre o colar antes, para vocês conhecerem colar. Colar, vocês vão entender daqui a pouquinho como é que entra o colar na história. Ninguém ainda nem conhece o colar, certo? A não ser a Maria Antonieta, que já tinha sido apresentada ao colar e tudo mais. Mas a Jeanne de La Motte, tanto ela quanto o cardeal, ainda ninguém sabia do colar, certo? Muito bem. Ali ela começa então a convencer em várias vezes, várias cartas, aquilo começa a se intensificar e todas as cartas, assim, com muito cuidado, eles foram mostrando para o cardeal que a Maria Antonieta estaria simpática a ele, que estaria até tinha tido há muitos anos, porque ela já conhecia também a Maria Antonieta desde muito nova, quase adolescente, já tinham tido esse primeiro encontro, e que há muito tempo que eles já tinham se conhecido e que ela até guardava uma certa atração por esse cardeal, que não podia falar e tudo mais, e aquilo ali foi seduzindo o cardeal de uma forma impressionante. Só que ele queria uma prova concreta de que realmente se tratava de algo confiável. Então, aí quem que ele procurou? Aí ele procurou o nosso amigo lá, o vidente. O vidente entra agora nessa história. Cadê o vidente? Tá aqui o vidente. Como ele era amigo do vidente, eu falei assim, eu vou te apresentar o meu amigo, o vidente, e ele vai falar se isso aqui tudo é verdade, se não é, e aí nós vamos ver. Aí ele foi lá no vidente, uma sessão lá secreta, e aí o Cagliostro, né? Italiano, tá? Italiano, não é francês não. Mas depois acabou aparecendo lá em Paris, aqui em Paris. E aí o vidente olhou e falou assim, olha, eu sei das suas intenções, mas não deixou nada claro assim. Ela teve um encontro rápido com ele e que depois ela consegue seduzir também esse Cagliostro de tal forma que é o seguinte, olha, eu estou com um plano e que se você me ajudar a persuadir, a fazer ele acreditar, o cardeal acreditar que realmente eu sou íntima da Maria Antonieta e que essas cartas são verdadeiras, você também vai sair ganhando. Aí ele acabou aceitando ali essa aliança, certo? E aí ele também começou a entrar na trama, convencendo o cardeal de que tudo isso era verdade.
ele como vidente, aí dava praticamente um aval espiritual ali de que era a história toda verdadeira. Então ali começou tudo, como eu disse, vai se encaixando, deixando todas as possibilidades de que algo pudesse dar errado anuladas. Muito bem. Só que ele chega e fala assim, olha, tô gostando, o cardeal, né? Então tá tudo, até agora tá tudo certo. O meu guru, era essa palavra que eu queria falar. Ele era mago, guru, alquimista, tudo essas coisas. O tal do Cagliostro. Dá pra virada também. O meu guru já provou. As cartas que eu vejo tem assinatura lá, beleza, tá tudo ótimo. Até agora estou sendo bem enganado, né? Estou acreditando na coisa. Eu vou te beneficiar, vou já te dar um benefício. Aí ele ofereceu lá 100 mil livros, né? Para aquela época também já seria muito dinheiro. Percebendo já essa chance de estar bem próximo ali da rainha, esse dinheiro todo, que seria já muito dinheiro, uma fortuna, seria quase nada do que ele depois teria de retorno. Então ele ofereceu aquilo ali já, ela mesma falou, não, pode me dar menos, não tem problema não. Eu quero a sua confiança, sabe? E ela acabou pedindo até menos, parece que 20 mil livros. Naquela primeira ajuda financeira que ele estaria dando justamente para arranjar essas coisas todas. Não é? O objetivo era esse. De certa forma, ela começa então a manipular o cardeal, certo? Que tinha ambições perante a Maria Antonieta, né? E, consequentemente, ao todo o reinado, né? E ao ministério e tudo mais, o cargo máximo dentro da corte. E ela ia conseguindo, aos poucos, não é? Se beneficiando financeiramente disso. Como eu disse, ainda não tem o colar na história. Mas aí acaba que os dois joalheiros também acabam conhecendo a fama em alguma história ali, da Condessa de Lamotte, que ela é próxima da rainha. Na verdade, não é próxima da rainha, mas surgiu esses comentários e chegou no ouvido dos joalheiros. Você fala, puxa vida, então agora vamos procurar essa mulher também para a gente poder ainda persuadir, ver se ela consegue, já que ela é tão boa assim, né, já está começando a aproximar o cardeal da rainha, quem sabe ela também não nos ajuda a vender o colar. E aí eles procuram a Condessa de Lamotte e falam, olha só, nós temos esse colar aqui e precisamos vender. Na hora que ela me mostrou, ela já ficou louca. Você imagina os olhos da mulher na hora que viu o colar, né? Eu preciso, já que você é tão próxima da rainha, você tem cartas aí que mostram que você é bem próxima da rainha, quem sabe você não consegue convencê-la de fato, porque ela já negou algumas vezes, a comprar esse colar. Aí pronto. Aí já nasceu na cabeça dela toda, não é? Esperta, muito esperta, pensou tudo. Falou assim, agora que eu vou fazer uma trama bacana. Aí só falou com eles assim, pode deixar, chá comigo. Não é? O que ela pensou? Ela pensou assim, olha, nós vamos convencer o cardeal de que a rainha quer o colar. Mas ela não pode comprar o colar publicamente. Ela tem que fazer isso muito discretamente por conta de toda a situação. O pessoal vê que ela está comprando um colar dessa magnitude. A França, numa crise dessa toda, vai dar problema. Então, o que a gente pode fazer? Através das cartas que a gente já está mandando para o cardeal, nós vamos começar a manifestar que, né, eles começam a criar, né, no texto que ela tem vontade desse colar.
Lembrando que eles também têm cartas do próprio cardeal que também supostamente estaria mandando para ela. Eles guardam essas cartas, tá? Que nunca chega na rainha, claro que não. Né? Para ele está trocando cartas com a rainha. Então, o que acontece? Simplesmente chegam essas cartas para o cardeal, a rainha se manifestando que ela quer comprar esse colar. E que precisa da ajuda do cardeal, para comprar esse colar. Dando-lhe um adiantamento e também sendo um intermediário dentro dessa transação. Ele com toda a sua confiança e tudo mais. Então, o cardeal já fica com uma pulga atrás da orelha. Ele fala, puxa vida, mas aí agora que é demais. Porque enquanto eu estou dando ali 50 mil livros, 100 mil livros, ainda vai. Mas agora, um colar dessa magnitude, desse preço, avaliado realmente na época em 1,6 milhões de livras, preço de 4 castelos, 647 diamantes, dos 2.840 carrás, meio quilo de diamante, 2 quilos de joia. Como é que pode um negócio desse? Agora, aí é demais. Aí eu falo assim, olha, agora é hora de eu encontrar a rainha. Eu só posso me engajar numa coisa dessa se realmente eu tiver certeza. Eu só posso realmente dispensar tanto dinheiro assim se eu quero ver a rainha. Isso falando para sempre quem está fazendo ali o intermédio é a Condessa de La Motte e ainda assessorada, ajudada pelo amante. O marido também já estava sabendo, já chegou, já sabia um pouco da história e tudo mais. O marido vai entrar daqui a pouquinho também na história. E também quem de certa forma, estava ali ajudando era o sinistro lá, Cagliostro. Nome difícil também, né? Mas como é que vai ser esse encontro? E agora? Aí ele começa, não, eu só faço se tiver o encontro, eu quero um encontro com a rainha. Já chega, agora não é negócio mais de carta não, o negócio de carta já era. Agora eu quero encontrar. Aí teve uma ideia, falou, tudo bem, eu vou tentar, vamos lá. Aí o que ela faz? A Condessa de La Motte. Ela vai e encontra uma prostituta no Palais Royal. Naquela época o Palais Royal tinha lá também umas. E aí, que era muito parecida com a Maria Antonieta, muito parecida. Pegou essa mulher e falou assim, você vai, por aqui qualquer dinheiro, você vai fingir que você é a Maria Antonieta. Não, eu vou te levar em Versalhes e aí nós vamos fazer esse encontro da Maria Antonieta. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma cena, que é a cena do filme. É a cena do filme que eu falei para vocês, que é o Enigma do Colar, onde mostra esse encontro, tá certo? Como é que esse encontro aconteceu? Como é que ele foi orquestrado ali, tá? Vamos ver? Então, eu vou mostrar aqui, olha. Vou colocar aqui um pouco mais. Aqui no filme fala que foi no bosque de Júpiter. Eu não conheci esse de Vênus, acho. Enfim, depois eu vou lá procurar esse bosque. Eu não sei se seria esse bosque mesmo, não. Vai começar aqui, ó. Isso. Vamos lá, vamos ver uma cena rapidinha, só para vocês verem como é que teria sido esse encontro. Deixa eu colocar aqui maior. Sem som? Vai sem som mesmo. Então aí chega, olha, aqui vocês estão vendo, está a Condessa de La Motte, essa aí com capuz, e o cardeal atrás. Ela leva ele. Olha aí.
Então, o que que ela fala? Ela fala para, olha, tá tudo certo, ela vai chegar a qualquer momento. Que je suis un peu E nerveux. aí, Mon Dieu, je tremble. Donnez à sa majesté le temps ela, de ela bien diz, vous olha, na hora observer. que a Si à son rainha moment chegar, venez ela vous vai presser, fazer um gesto C'est assim, entendu. e aí você vai tenez-vous saber que é toujours ela. prêt à vous enfuir. Aí ela sai para ela assistir a cena. E ele, apreensivo, Dites ce que aí nous ela avons ali répété, também, rien de plus. já, aí Et ela gardez combinando confiance. com, aí é interessante, ela combinando com a suposta Maria Antonieta, a sósia da Maria Antonieta, tá vendo? Dando uma rosa para ela dar para ele. Essa rosa tem um simbolismo porque é uma rosa sem espinhos que estaria simbolizando que eles, a partir de então, teriam essa... ele, na verdade, teria esse perdão dela, né? Não teria mais espinho entre eles na relação deles. J'ai joué un rôle, c'est cela. Oui, mais vous devez être Tem som? convaincante. Vocês estão ouvindo o som? Eu não estou ouvindo. Que engraçado isso. Desculpem, eu não estou ouvindo. Tá atrapalhando muito? Tá indo bem assim? Eu, sinceramente, não estou ouvindo nada. Para mim que tá mudo, então... Bosquet est à nous seuls. Excellent. Cela est-il nécessaire? Oui, cela est nécessaire. Car ma blessure est une meute qui me mord l'arrière-train. Et vous l'avez cherché. Bom, ali, desculpa, é porque realmente agora eu fiquei um pouco confuso, mas aqui é o seguinte, aí a Condessa de Lamotte volta para ali, na verdade, aí vocês estão vendo, é o marido dela, que já entrou na trama aí nessa altura. Tá, obrigado, pessoal, porque realmente para mim tá mudo ali, então eu não sei se a minha voz tá em cima do que está sendo falado e está atrapalhando, mas se vocês estão, se tá bom, tá bom. Então o que acontece? Ali ele também, e ali do lado é o amante. Então para vocês verem que ali já virou uma gangue, já virou uma gangue, e que assim, é uma quadrilha mesmo, né? E que ali já não tem mais problema quem é amante, quem é o marido, nada. Ali os três estão no mesmo objetivo, querem dinheiro, querem que o negócio dê certo. Ela, a grande idealizadora, ela é quem realmente ela que pensa ali tudo, né? Muito bem. E aí acontece o encontro. Vamos lá. Cardeal aí, apreensivo. Chega a suposta rainha. E aí ele fica, nossa, enlouquecido. Realmente, imagina, qualquer um cairia, né? Porque é impressionante, né? Assim, tudo muito bem feito. Olha aí. Só com o véu ali, né? Para meio que disfarçar na noite. Isso tudo foi de propósito, né? Véu à noite, para tentar disfarçar um pouquinho ali. Até porque, pessoal, nós estamos numa época que não tinha televisão, não tinha nada, não tinha mídia nenhuma. Então, quer dizer, raras vezes você viu aquela pessoa. No máximo também em algum quadro, alguma coisa, né? Então, assim, ele viu, já conhecia a Maria Antonieta, mas não muitas vezes e tudo mais. Então, a fisionomia, ela fica, às vezes, não fica claro, né? E aí foi perfeito, né? Ela entrega a rosa em sinal de reconciliação, vamos dizer, a rosa sem espinhos. Si jamais j'ai offensé votre majesté, j'en ai payé le prix. Aí ele já está completamente convencido. Inutile de vous agenouiller. Caiu Je me souviens de igual votre um premier jour à patinho. Versailles. Vous étiez une jeune fille de 14 ans, avec des lèvres comme des boutons de rose. J'étais alors un jeune évêque, apprécié, je crois. Je E sentais qu'il y aí, avait des affinités exatamente, entre ce jeune homme ali et cette eu jeune estou me fille. lembrando aqui, tá? Eu não estou ouvindo, mas eu estou me lembrando um pouco desse diálogo. Que foi o quê? Ele dizendo que ele também se lembrava do momento que eles encontraram
e que tinha acontecido algo e que aí, né, como se eles tivessem tido um flerte ali naquele primeiro encontro, que na verdade aconteceu o primeiro encontro, mas não teve da parte dela, não teve esse flerte. Mas na cabeça dele, né, ele tinha esse encanto que, na verdade, era pelo poder mais do que pelo amor em si, né? Mas que ali ele tentou ali meio que e ela falou, não, eu me lembro dessa situação. E ali pronto, ele se convence completamente. Bom, aí aparece uma figura dele no jardim e agita toda a situação. E ela foge, que é o ideal, inclusive. E tinha até casal lá, e tava bagunça lá no jardim. E a gente faz uma ideia do que acontecia nesse jardim de Versalhes, hein? E aí a guarda real, tem gente no jardim, e corre pra lá, e corre pra cá. E aí a gangue sai correndo. Conseguem escapar. Essa é uma cena, igual eu disse, um filme que eu super indico, um filme que achei um pouco difícil de encontrar, não tem no Netflix, pelo menos daqui, não tem na Amazon, não tem em outro lugar, não acha na internet direito, achei só pela Apple TV, tá? É isso mesmo, Nando? Como é que acha o filme? Como é que fala? Apple TV? É, Apple TV. É isso mesmo? Então, é o único lugar onde a gente encontrou que, no caso, a gente tem que alugar, tá bom? Pagamos um valor aí pequeno para assistir. Gostei muito mesmo, indico. Excelentes atores, inclusive essa atriz que fez que faz a Jeanne Delamotte, ela, se não me engano, ganhou o Oscar pela Menina de Ouro, se não me engano foi ela, não sei se ganhou ou foi indicada, acho que ganhou mesmo o Oscar de melhor atriz. Os atores são muito bons, o filme infelizmente fracassou, assim, a gente viu o resultado do filme, não sei porquê, não teve lucro quase o filme, sabe? Não sei. Mas é super interessante, uma pena que não deu tão certo, né? Se vocês tiverem a oportunidade, assistam realmente, tá? Uma super produção com cenas inclusive em Versalhes, produzidas muitas cenas em Versalhes. E outras também no Castelo de Vaux-le-Vicomte, que foi usado, na verdade, o Vaux-le-Vicomte foi um cenário fictício para ser o castelo do cardeal, sabe? Mas que na verdade esse castelo atualmente não existe, eles usaram o Château de Vaux-le-Vicomte para ser o cenário do castelo lá do cardeal. Então, chegando então nessa parte desse encontro, foi muito bem sucedido. O cardeal saiu convencido de que ele acabou de encontrar com a Maria Antonieta. Impressionante, saiu realmente convencido. E ali, o que ele fez? Pegou o colar, pegou a ideia, comprou a ideia do colar, falou assim, com certeza eu vou arrumar esse colar para a Maria Antonieta. Vou arrumar esse colar para a Maria Antonieta porque vai ser bacana, vai ser legal. Vai dar certo, os meus planos, o meu projeto. Ele querendo levar vantagem. Tá? E aí, então ele consegue, vai até os joalheiros, pega o colar, certo? Dá um adiantamento pelo colar, mas que depois o restante do colar, quem iria pagar seria a Maria Antonieta. Uma grande quantia ainda faltaria para cobrir o colar, certo? Só que o colar está na mão do cardeal, ok. Como é que esse colar vai parar na mão
finalmente, da gangue. Quem que é a gangue? Jean de la Motte, o marido e o amante. O Cagliostro ele ficou só ali, ele ia ganhar dinheiro no final, mas não sabia muito bem dessa trama, né? Ele só ficava convencendo o cardeal de que está tudo ok, certo? Muito bem. O encontro seria para passar o colar na casa da Condessa de la Motte. Vamos realizar o encontro lá, né, na casa da Condessa. Ela vai estar com o marido. Chega o cardeal com o colar. Só que o cardeal falou, eu entrego o colar, mas o colar vai ter que ser com algum representante da corte. Tem que ser na mão de um guarda real. Então ele vai até a casa com o colar, tá lá o casal esperando, e aí chega de carruagem, certo? Isso que eu estou inclusive narrando tem nesse filme, está muito bem retratado, e foi assim, certo? Chega o cardeal, chega o guarda real com a carruagem e tudo mais. Foi tudo muito bem arranjado para que parecesse que fosse da rainha, com o uniforme da rainha, tudo certinho. Da guarda, né, da rainha. E aí ele reluta um pouquinho e tal, mas acaba, não tem mais jeito, né? Chegou num ponto que, como é que ele vai negar de passar ali o colar, né? Já está tudo armado, tudo certinho, entrega o colar. E quem que na verdade, então estava a Condessa de la Motte, estava o marido, e quem chega disfarçado de guarda era o amante. Era o amante, está a gangue toda ali, certo? Cada um com sua função, cada um com o seu objetivo ali, o seu papel ali. Então, chegando, não tinha mais como dar errado, né? Ele entrega o colar na mão do suposto guarda que sai dali, entra na carruagem e ele acha que está indo para a rainha. Então, a cena foi toda montada para chegar na cabeça do cardeal, o colar estava indo para a rainha, mas o colar estava dando só a volta no quarteirão. Para depois que o cardeal fosse embora e voltava para dentro de casa. Foi o que aconteceu, certo? Ele vê o colar indo embora, depois que o cardeal sai, ele volta, pronto, colar na mão, certo? E ali foi o fim do colar, porque o colar foi totalmente desmontado naquela mesma noite. Colar desmontado, não quer saber de colar, vai ser um monte de diamante e nós vamos sair vendendo esses diamantes para todo lugar. E vai para outros lugares da França, vende em Paris, vende em Londres, muitos diamantes foram vendidos em Londres, não é? E, por incrível que pareça, não era de interesse da gangue, vou chamando assim de gangue, vocês entendam, da quadrilha, não é? De fugir. Porque na cabeça dela já estava tudo tão bem planejado que é o seguinte, mesmo depois que peguem, porque o que acontece? A Maria Antonieta não vai pagar, ela nem sabe dessa trama toda. Os joalheiros não vão receber. E aí o que vai acontecer? Nós vamos contar para os joalheiros, que o cardeal quis dar um golpe. E como nós temos as cartas que o cardeal tem um relacionamento com a rainha, nós vamos usar essas cartas para chantagear o cardeal. Dessa forma, o cardeal vai pagar o colar sem precisar de ninguém ficar sabendo de nada. Porque o próprio cardeal não queria escândalo. Senão o cardeal, ao invés de subir na hierarquia, ia para a prisão. Então, era de interesse máximo do cardeal que tudo isso ficasse abafado,
Até porque na cabeça dele, esse romance todo foi com a rainha, de repente a rainha desistiu e ele se ferrou. Ele não pode acusar a rainha. Se ele acusar a rainha, a cabeça dele vai rolar. Então, na cabeça deles é o seguinte, não se preocupe, não precisamos nem de fugir. Não precisa nem de fugir. A gente fica em Paris vivendo tranquilamente, né, já com muito dinheiro, vendendo esses diamantes, e na hora certa a gente vai extorquir, ainda continuar extorquindo o cardeal. Só que o que acontece? Esse era o plano final, para a coisa toda se encaixar e acabar, e todo mundo, né, assim, a não ser o cardeal ia ser o único grande prejudicado. O resto, todo mundo ia ficar bem na fita. Até os joalheiros, que iam receber. Porque se eles não recebessem, eles iam denunciar para os reis. Não é? Então, só que o que acontece? Os joalheiros acabam... bom, isso aconteceu isso, de fato, não é? Que na hora que eles deveriam receber, eles não receberam, e foi nesse momento que eles foram comunicados pela Condessa de Lamotte de toda a trama, culpando exclusivamente o cardeal. E falando, olha, chantageie o cardeal vai pagar, porque senão ele não tem outra escolha, a cabeça dele vai rolar. Só que ela não contava que os joalheiros levariam isso para os reis. Certo? De alguma forma, acabou que os reis tiveram conhecimento do caso. E aconteceu até uma coisa muito interessante, que o Luís XVI tinha encomendado um bracelete para esses joalheiros e eles foram entregar, eles falaram, agora, ainda antes dessa coisa toda ainda acabar de estourar, vamos lá, vamos nós mesmos entregar esse bracelete para Maria Antonieta. E aí eles foram para entregar, e ao mesmo tempo que entregaram o bracelete, entregaram discretamente um bilhete, porque eles também sabiam que ela estaria comprando esse colar discretamente, como foi dito anteriormente. E nesse bilhete falando assim, um bilhete, né, escondido, é com muita honra que nós... sabemos que o nosso colar, o colar dos colares, o mais magnífico colar do mundo, não é? Está em posse da nossa rainha, de Vossa Majestade. Então, querendo, tipo assim, passar para Maria Antonieta o seguinte, olha, se liga que a gente está sem receber, né? A gente, e aí, né? E aí entregaram o bilhete e saíram correndo, vamos ver o que vai dar. Então, ali também a Maria Antonieta tomou conhecimento que alguma coisa estava errada. Ali ela realmente despertou, opa, alguma coisa está errada, certo? Então foi juntou isso e realmente acaba que a polícia ali da real, dos reis ali, enfim, tinha ali o ministro também junto com eles, né? O marquês, não é ministro, não, era o marquês de Breteuil, que cuidava também desses assuntos e tal. E aí não teve jeito. Chegou ao conhecimento da Maria Antonieta e do Luís XVI, não é? Que essa trama estava explodindo e justamente caindo em cima, por enquanto ainda nem existia, estava caindo mais em cima do cardeal. O cardeal, então, é convidado a ir ao castelo para prestar esclarecimentos. Só que ele ainda nem sabe que ele vai ser acusado do que ele vai ser acusado. Ele vai achando, inclusive, que, opa, tá dando certo, fui chamado em Versalhes para celebrar uma missa, que é a missa da Assunção, do dia da Assunção de Graças lá e tal. Ele falou, puxa vida, que maravilha, tá, deu certo, tô sendo chamado, tô sendo convidado para ir a Versalhes. Mal sabia ele. E aí ele chegando lá em Versalhes, aí a Maria Antonieta, Luís XVI, essa cena que vocês estão vendo aí, olha,
Aí, justamente, desculpa, eu estava falando aqui, nem falei quem que é cada um aí. Tá aí a Maria Antonieta, no meio Luís XVI, e à esquerda aqui é o Marquês de Breteuil, tá vendo? Esse aí é como se fosse ali o braço direito ali, pelo menos ali nesses assuntos com o rei. E ali eles chamam, é o momento que eles encontram na sala com o cardeal, né? O cardeal, então, é interrogado diretamente pelo rei, pela rainha, que mostram a carta e falam, olha, isso aqui está acontecendo, e o que você tem a ver com isso? Mas aí ele ficou todo desconcertado, falou, mas é uma relação que eu encontrei com a rainha, e a rainha olha assim e fala, como assim? Nunca que eu vou encontrar com você? Nunca que eu vou te mandar carta para comprar colar? Rainha indignada, né? E ali, inclusive, a Maria Antonieta começa a perceber que a coisa ia ficar ruim para ela, hein? Ia ficar ruim para ela, porque ela era a protagonista de toda a história. O centro de toda coisa, né? Tudo em torno dela. E aí e ela indignada também com isso tudo, aí ela não teve outra, né? Pode sair daqui, sai daqui agora. Mas que sai, ali uma cena, inclusive, que aparece em Versalhes aí também do filme, né? Essa cena no Salão dos Espelhos, mas não quer dizer que tenha sido exatamente no Salão dos Espelhos, mas eles representaram ali a prisão do cardeal, certo? Bom, e aí começa a coisa não sair como planejado para a Condessa de la Motte, porque para ela, ali já começa a coisa a pegar. Porque o que acontece? Com a prisão do cardeal, né, não era interessante para a Condessa também que ele fosse preso. A questão toda era ele não ter chegado na rainha e eles conseguissem extorquir o cardeal. Mas não deu certo. E aí, claro que ele ia denunciar a Condessa de la Motte e a gangue toda. Né? E aí foi isso. Aí foi o julgamento, vocês estão vendo aí uma cena do julgamento, que precisou ser justamente um julgamento. Claro que, nesse caso, o que acontece? Primeiro foi ele. Aí ele vem e traz a história toda, né, envolvendo aí já no caso, até para se livrar, envolvendo a Condessa de la Motte. Então chamam também, prendem a Condessa de la Motte, prendem todo mundo. Foram presas, na verdade, 15 pessoas envolvidas, né? Mas dos personagens que eu citei aqui, todos foram presos, até o Cagliostro. O Cagliostro foi preso, a prostituta que era a sósia da rainha foi presa, né? O amante foi preso e outras pessoas dali que foram cúmplices também, tudo foi preso, certo? Mas no final o que acontece? Vamos ver. Aqui, mais uma vez, a prisão e a condenação dela. Só que, realmente, a Maria Antonieta tinha muito interesse que o cardeal fosse condenado, porque ali seria ainda a última chance para Maria Antonieta sair de inocente nessa história. Se o cardeal fosse liberado, de certa forma, a imagem da Maria Antonieta ia ficar muito comprometida nisso daí, certo? Então, e é o que aconteceu. O cardeal acabou sendo, de certa forma, inocentado, mas teve que pagar depois o colar para os joalheiros, certo? O Cagliostro também foi solto, o amante foi condenado, exilado, condenado. O marido fugiu, na verdade, porque o marido conseguiu vender diamante até em Londres, né? O Nicolas de la Motte foi lá para Londres, se refugiou, conseguiu fugir e ficou por lá. Depois ele até volta, vou falar no final. E aí o que acontece? E ela? E a Condessa de la Motte? Foi condenada à prisão perpétua, aí já estava nesse caso ainda
aí já era na Conciergerie, né? E também foi condenada a ser açoitada em praça pública. Deixa eu mostrar aqui. E também essa cena, que ela foi condenada também a ser marcada com a letra V de voleuse, ladra, depois de ser açoitada, né? Isso foi real também, tá? E foi presa, mas depois da prisão, ela acabou fugindo pouco tempo depois da prisão e vai para Londres. Então, já estamos começando a apontar para o fim dessa trama toda. O cardeal consegue se safar, mas o cardeal ainda teve um problema sério porque a corte, já em conflito com a nobreza, né, com a realeza, a corte, enfim, condenou, libertou, na verdade, o cardeal, e o Luís XVI falou, não, eu quero que ele seja exilado, porque não estava não aceitando essa decisão da corte. Isso pegou muito mal também na época, porque ali já estava mais ou menos mostrando que eles queriam a condenação do cardeal para salvar a pele da Maria Antonieta, né? A Maria Antonieta acabou tomando um pouco essa culpa dessa situação toda, que se espalhou pela cidade, pela França, justamente que ela estaria envolvida nisso daí, que, né, na verdade, é ela que queria de alguma forma adquirir o colar e que não deu certo o plano dela. Então, tendo liberado o cardeal, essa versão acabou tomando força, não é? E aí chega-se à conclusão de que esse fato todo teria sido veja bem, isso é importante a gente falar, um dos fatores que desencadearam a Revolução. Muito importante porque a gente não tem que atribuir esse fato somente à Revolução. A Revolução foi um conjunto de coisas e aconteceu num processo onde talvez, eu tenho certeza que a Revolução teria acontecido mesmo se não tivesse acontecido o caso do colar. Mas talvez o caso do colar tenha acelerado um pouco o processo ou tenha, enfim, tenha dado mais fogo né, nessa lenha. Então, isso realmente aconteceu. O fato é conhecido como um dos fatos que ajudou a desencadear. Eu não sei se tem aqui, inclusive, professor de história e tudo mais, mas, assim, isso vai concordar. Mas é o que eu realmente reconheço, é isso, tá? Foi exatamente, eu estava falando, foi a gota d'água, foi isso, né? Dentre outras coisas que aconteceram, dentre outros, né, tem aquele caso também do se não tem pão que dê brioches, né? Quando a gente fizer uma live especial só da Maria Antonieta ou da Revolução Francesa, que nós vamos fazer ainda para frente aí, a gente vai entrar em mais detalhes de tudo isso que envolve ali até o momento. E aí eu gostaria de mostrar essa cena também do filme, que é o momento da morte da Maria Antonieta. Vamos ver? Chagrin
aí é o momento, inclusive, um momento marcante. Eu quis... foi uma das cenas que eu achei mais, assim, impactantes, assim. Eu já vi outras, né? Mas essa realmente foi uma das cenas, assim, mais fortes que eu já vi da morte da Maria Antonieta, né? Muito bem. Algumas curiosidades ainda, vamos ver aqui, para a gente ir finalizando. Aqui é a coroa da Inglaterra, né? Da rainha da Inglaterra. Por que eu coloquei essa foto aí da coroa? Dizem que alguns desses diamantes, não é comprovado isso, tá? Mas é uma possibilidade, que estão na coroa da rainha. Será que é boato para valorizar mais a coroa? Não sei. Não é? Aqui, inclusive, eu encontrei na internet, vendendo no eBay, uma réplica do colar. Quem quiser comprar, olha, 40 mil euros. Só a réplica já é esse valor. Imagina uma réplica de cristal. Você imagina o colar de verdade, quanto é que não custaria? 40 mil euros a réplica. Quem quiser comprar, entra lá, ó. Não estou ganhando comissão, não. Vamos ver mais. Bom, aqui exatamente. Esse brochezinho aí. É broche isso, né? Acho que é uma joia que pertenceu a Maria Antonieta. Vocês estão vendo aí uma das únicas, que é uma pérola com diamantes e tal. Uma pérola grande, né? Essa joia ela foi leiloada em 2019. Valor: 32 milhões de euros. Tá? Parece brinco mesmo, mas eu acho que era um broche. Eu não tenho certeza, tá? Mas aparentemente parece um brinco, né? Mas eu não sei. Eu acho que seria um brinco só, não sei. Mas parece mesmo, parece mais brinco do que um brochezinho. Não sei. Mas deixa eu até ver, deixa eu confirmar, que já virou polêmica aí. Se é brinco ou se é broche. Não sei se eu vou encontrar aqui agora. Mas, enfim, 32 milhões de euros. Vocês imaginem. Que coisa, hein? Uma joia que pertenceu a Maria Antonieta bateu recorde no leilão. Foi em Genebra. Um pingente de pérola natural com diamante. Foi vendido por... Aí deu o valor em reais aqui, mas eu sei o valor em euros. 32 milhões de euros. Tá barato. Tá muito barato, né, Ju? Então, se só esse pedacinho aí, 32 milhões de euros, você imagina aquela joia daquele tamanho. Puxa vida, e com essa história toda, hein? Porque o que dá o valor também nas coisas é a história, né? A Mona Lisa cresceu muito o valor, incalculavelmente, por conta da história. Depois que ela foi roubada no Museu do Louvre, em 1911, a Mona Lisa, por um italiano, aquilo ali foi um marketing extraordinário, né? Quando envolve roubo, isso valoriza muito, né? Muito, muito, muito a obra. Então, não tenha dúvida que incalculável. E aí eu estou mostrando também a cena do Lupin, não é? E o suposto colar, que é fictício totalmente, tá? Da série.
esse aí é o filme que eu mostrei algumas cenas, O Enigma do Colar, de 2001. E aí a gente finaliza essa história, uma história realmente impressionante, não é? Vocês gostaram, não? Agora eu quero ver se inclusive vocês têm perguntas, eu não sei se eu seria capaz de responder, eu não sei. Mas se vocês têm alguma pergunta, e a gente pode tentar responder. Se eu esqueci de algum detalhe, alguma coisa, às vezes não ficou claro ou não faz sentido, aí eu tento responder, tá? Gostaram? A Gilda tá aí comigo, a Lore, olha aí, que história, que bacana, hein? Gostaram mesmo? Que bom, realmente tentei trazer com o máximo, enfim, com muito carinho aí para vocês, não é? Esse do Lupin é modesto, pesa algumas gramas, é verdade, é bem menor, né? Não, depois que a gente vê esse colar da rainha, hein, né, Ju? Tudo vira fichinha, tá doido, era muito exagerado, né? Andréa Borges, um beijo, Andréa. Gostei muito, muito obrigado, que bom. Marcel está dizendo, nossa, que história digna de melhor roteiro de filme ou seriado. Eu acho também, esse filme merecia mais reconhecimento, né? E o outro filme também, que é o L'Affaire du Collier, que está no YouTube. Se você, deixa eu ver se inclusive ele está, se tem a legenda dele, porque para vocês seria muito bom se pudesse ver, mesmo depois aqui de todo o spoiler que eu dei, mas não faz mal, é a história, não tem problema. L'Affaire du Collier de la Reine. Exatamente. Eu adorei esse filme também, muito bom. Ele teve, igual eu falei, teve algumas coisinhas que, né, alguns detalhes diferentes assim da história, mas que bobagem. Ele me parece que tem legenda, sim. Ele tem a legenda, ele está legendado e você pode, então, deixa eu ver se você consegue mudar para traduzir automaticamente. Sim, para o português, perfeitamente. Então tá aí, vocês têm o filme. Vou colocar aqui, inclusive, exatamente o título aqui para vocês, olha, procurarem, muito fácil de achar, tá aí no YouTube, disponibilizado gratuitamente, o filme de 1946. Não fiquem achando que o filme, por ser muito antigo, que vai ser tedioso ou coisa assim. De forma alguma. Filme muito bom, muito bem feito, muito bem produzido. E eu coloquei aí, tá? L'Affaire du Collier de la Reine. Foi o Marcel aí que produziu. Marcel toda hora aparece o nome dele. E de 1946. Tá certo? É isso então, pessoal. Quase 2 horas, 1 hora e 43 minutos. Foi muito rápida a live. Comparada com as outras lives que a gente fez para os membros, né? Foi muito rápido, realmente. O vídeo, estou gostando. Hoje teve uma estreia do vídeo da Rue du Commerce, né? E aqui no canal é assim, a gente vê de tudo, né? Vê desde de dica de loja até histórias assim super detalhadas e contadas nos seus mínimos detalhes mesmo. É por isso que, bom, eu espero que eu esteja conduzindo bem o canal. Às vezes eu fico pensando, gente, será que eu estou sendo muito amplo no canal? Se eu deveria ser um pouco mais específico, falar, né, assim, mostrar uma coisa só, ou então, né, parar de... Enfim, eu acho que não, né? A gente tem que fazer do jeito que a gente gosta, né? Tá ótimo, acho que vocês realmente gostaram. Agora tá todo mundo letrado aí
na história do colar, né? E aí procurem aí na internet coisas ainda, mais detalhes, algumas imagens, ilustrações, o filme, assistam que ainda vocês vão gostar ainda mais da história. Dani, um beijo, obrigado, Dani. Que bom, que bom. Então é isso, pessoal. Não vou nem pedir para vocês como é que fala, não precisa ir, comentem depois aí, inclusive, deixem um comentário depois aqui no vídeo, tá bom? Para também eu ter uma leitura de todos os comentários aqui, tudo certinho. Forte abraço então para todo mundo. E aí, já está todo mundo inscrito lá no outro canal, canal novo, né? A gente vai continuar postando lá também, hein? Tá bom? Forte abraço para vocês, viu? Forte abraço para todo mundo e até a próxima live. Fui!